Olá, meu nome é Everton Ruano e eu gostaria de apresentar a vocês um resumo em linguagem bem simples e objetiva daquilo que se convencionou chamar de transição planetária. Afinal, o que vem a ser isso? Por que, quando e como ela ocorrerá na Terra? Bem, de acordo com a doutrina espírita, sabemos que estamos vivendo um período de transição planetária, na qual a Terra irá progredir na escala dos mundos, vindo a se tornar um planeta de regeneração, cuja característica básica é justamente a ênfase na espiritualidade. Interessante observar aqui na questão 185 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, os espíritos superiores afirmam que os mundos também estão submetidos à lei do progresso e que o nosso sofrerá uma transformação, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se houverem menos apegados à matéria. Na atualidade, estamos vivendo o auge das provas e expiações, o que é perfeitamente perceptível através dos desencarnes coletivos, dos cataclismos naturais, do aumento da violência, da criminalidade e dos conflitos emocionais. Pois bem, embora a transição planetária seja um assunto já conhecido e debatido há séculos, a primeira pessoa a tratar do tema de forma aberta na grande mídia foi Chico Xavier, indiscutivelmente o maior médium brasileiro de todos os tempos. No antigo programa de televisão Pinga Fogo da extinta TV Tupi de São Paulo, em 28 de julho de 1971, Chico Xavier, através de seu espírito mentor Emmanuel, referiu expressamente que se a Terra não entrasse em guerra de extermínio nos próximos 50 anos, nosso planeta entraria numa fase de extraordinário progresso, deixando de ser um mundo de expiações e provas para ser um mundo de regeneração. Mas o que isso quer dizer? Bem, a explicação disso vem bem clara no Evangelho segundo o Espiritismo, obra publicada por Allan Kardec em 1864, onde no capítulo 13 está expresso que os mundos habitados se dividem em várias categorias. De acordo com essa classificação, a Terra, que já foi um planeta primitivo, hoje está deixando a condição de mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Ou seja, de acordo com a lei universal do progresso, nosso globo está se transformando de um lugar onde as pessoas estão sujeitas às leis que regem a matéria, que necessitam reparar as faltas cometidas em encarnações anteriores, para um lugar onde não há espaço para o individualismo e o materialismo presente no estágio de provas e expiações. No mundo de regeneração, como diz Chico Xavier, melhoraremos no avanço rumo aos problemas de ordem social, como a solução para a pobreza e a fome. Teremos a descoberta de curas para doenças do corpo físico pela manipulação genética nos avanços da medicina. O homem terrestre terá amplo e total acesso à informação e à cultura, que se fará mais generalizada. Também os nossos irmãos de outros planetas mais evoluídos terão a permissão expressa de Jesus para se nos apresentarem abertamente, colaborando conosco e oferecendo-nos tecnologias novas, até então inimagináveis ao nosso atual estágio de desenvolvimento científico. E prossegue Chico Xavier explicando como será a Terra após a transição planetária. Haveremos de fabricar aparelhos que nos facilitarão o contato com as esferas desencarnadas, possibilitando a nossa saudosa conversa com os entes queridos que já partiram além túmulo. Enfim, estaríamos diante de um mundo novo, uma nova terra, uma gloriosa fase de espiritualização e beleza para os destinos de nosso planeta. Se pensarmos bem, veremos que a transição planetária não é assim algo tão estranho. Afinal, como já referimos, a doutrina espírita nos ensina que todos nós estamos em constante evolução, cada um em seu tempo, em seu próprio ritmo. O universo caminha junto conosco. O nosso planeta Terra também passa por ciclos evolutivos. Ademais, já vivemos tal experiência anteriormente. Há cerca de 10 mil anos, um determinado planeta que orbitava o sistema estelar de Capela, na constelação do Cocheiro, distante aproximadamente 40 mil anos-luz da Terra,
A época em que em nosso planeta despontavam os primeiros hominídeos atingiu um grau evolutivo muito semelhante ao nosso. E também lá se fazia necessária a evolução do próprio globo, que igualmente deixaria de ser de provas e expiações e passaria a ser de regeneração. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, dificultando o progresso do povo de Capela como um todo. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmo, resolveram então trazer aqueles espíritos aqui para a Terra. Segundo Emmanuel, o objetivo dessa ação foi realizar a renovação dos espíritos banidos para um mundo que lhes era mais apropriado naquele momento. Esses espíritos, vindo de um mundo em que o progresso já estava bem acentuado, guardavam no coração a sensação do paraíso perdido e de serem os primeiros homens no planeta, alegorias essas constantes na Bíblia. Na Terra, os exilados de Capela, longe de casa, aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos de seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso do homem das cavernas que habitava esse planeta. Apenas para se ter uma vaga noção das transformações que o reencarnar dos capelinos trouxe ao nosso planeta, podemos mencionar que eles se dividiram em 4 grandes grupamentos, dando origem à raça branca ou adâmica, que até então não existia no orbe terrestre, resultando desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Bem, já vimos o que é a transição planetária. Agora trataremos de quando ela ocorrerá. Assim, voltemos ao ano de 1971 e à manifestação de Chico Xavier naquele programa de entrevistas a que nos referimos. Nele, o médium comenta que o período de 50 anos sem guerras de extermínio da humanidade, ou aqui entendida como guerra nuclear, começaria quando o homem pisasse na superfície da Lua. A conquista da Lua era interpretada pelos espíritos superiores como um marco significativo de que a humanidade estaria apta a começar sua expansão rumo ao espaço, com todos os aspectos positivos e negativos da conquista dessa condição. Logo, considerando que o homem pisou na Lua em 20 de julho de 1969 com Apolo 11, a chamada moratória de 50 anos terminou em 20 de julho de 2019, sendo esta a tão falada data limite. Sim, mas quando efetivamente a Terra passará a ser um mundo de regeneração? O Espírito Emmanuel, através do próprio Chico Xavier, no mencionado programa de televisão, afirma categoricamente que o nosso planeta será um mundo de regeneração em 2057. E é claro que todas essas fases pelas quais a Terra vem passando e ainda passará não são automáticas ou instantâneas. Ao contrário, são processos longos e algumas vezes não sem certa dose de sacrifício. Esses eventos, importante dizer, envolvem toda a galáxia. Para que se tenha ideia da extensão das providências necessárias para que o nosso planeta, enfim, assumisse a natureza de globo de regeneração, o plano astral estimou o prazo de 300 anos, tendo começado em 1757, ou seja, nos exatos 100 anos de preparação até a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857. Calculando mais 100 anos da assimilação das ideias espíritas divulgadas na obra e mais 100 para o despertar das pessoas para o mundo espiritual, chegaríamos ao já mencionado ano de 2057, quando então habitaremos um mundo regenerado. Claro que muitas religiões previram esse período, alertando para conflitos, guerras e catástrofes que seriam sucedidos pelo juízo final, quando então, posteriormente, seria instalada a Era de Luz, em que haverá paz duradoura e seria estabelecido um governo baseado em princípios diferentes do materialismo em que vivemos.
Ora, a transição planetária é a preparação para a aquisição dessa nova consciência, mais espiritualizada, uma vez que aquela em que nos encontramos atualmente é a da materialidade voltada ao consumismo e ao egoísmo. Contudo, certamente, nem todos herdarão aquilo que chamam de nova terra. A transição ocorrerá para todos, independentemente de crenças, etnias, riquezas ou qualquer outro tipo de poder. É uma decisão dos espíritos de luz e contra isso nenhum humano poderá fazer algo em contrário. Talvez o mais importante seja ficar claro que aqueles que não estiverem com as energias adequadas às novas vibrações da Terra terão que emigrar para um outro planeta, com energias condizentes. Significa dizer que para estes, a transição planetária final não trará benefício algum, ou seja, deverão continuar a sua caminhada em busca do aprendizado ainda não concluído por aqui. Afinal, não nos esqueçamos que o caminho rumo à evolução é sempre individual. Sim, exatamente como aconteceu quando do exílio de Capela, os espíritos trevosos daqui irão habitar mundos primitivos. Podemos afirmar de forma categórica que está em pleno andamento um processo de seleção. Os espíritos em condições primitivas não devem mais reencarnar na Terra. Os que estão encarnados podem escolher ainda, nessa vida, ficar ou não no planeta, dependendo de suas escolhas. Os espíritos ligados ao mal e à matéria, quando desencarnarem, serão retirados e transportados para outros mundos. A limpeza, sim, está ocorrendo nos planos espiritual e físico. Com absoluta certeza, Deus nos brinda com as tantas encarnações quantas necessárias ao aprimoramento intelectual, moral e espiritual de cada indivíduo, até que estejamos aptos a viver em dimensões mais elevadas e gratificantes, que também passam por processos cíclicos de depuração. Assim entendido, os tempos atuais são, portanto, oportunidades para a pessoa escolher o lado que deseja ficar, se na luz ou na sombra. Porém, para tudo isso acontecer, temos que começar a mudança agora. Então não perca tempo, faça a sua reforma íntima, ajude ao próximo, ame mais e viva mais intensamente. No final, você irá notar os benefícios que tudo isso tem. Cabe dizer que a essência da transformação que se opera em nosso planeta tem um caráter intelectual e moral. Em outras palavras, o objetivo central da transição já iniciada é a compreensão da realidade espiritual da vida e o desenvolvimento da verdadeira fraternidade universal. Os objetivos já estão delineados na expressão simplificada do amor a Deus e ao próximo. Sabido que as ocorrências dolorosas atingem a todos, mas têm um impacto importante nos indivíduos moralmente neutros, que são aqueles incapazes de fazer o mal a alguém, mas em contrapartida também são incapazes de fazer o bem ao semelhante, sendo que suas condutas de neutralidade atrapalham a marcha do progresso da Terra. Como vimos, os que praticam o mal por prazer e não se modificam serão banidos do planeta e irão reencarnar em mundos mais atrasados, onde ajudarão no progresso em virtude do conhecimento de que são portadores e futuramente, mais evoluídos, poderão retomar a Terra, porém, perdendo assim um tempo gigantesco. Aqueles que já se converteram ao bem aqui permanecerão e continuarão a fomentar a importância do amor, sobretudo, através do vigor do exercício pessoal, contribuindo efetivamente para a transição planetária. De maneira bem resumida, e longe de passar pela descrição dos aspectos científicos da operação da transição planetária, o que podemos fazer em outro vídeo, era isso que tínhamos a registrar no momento. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos.